Aí. Oh, welcome to the IP Show. Não, just kidding. IP Night Show. Ig, quem é você? Ah, tá. O que você faz? Tá, meu nome é Igor Noronha, ou Ignor. Eu comecei minha carreira como artista 2D, manual, né? Fiz uma carreira breve em história em quadrinhos. Eu desenhei para DC Comics, colori para Image Comics. E aí, quando eu me formei na faculdade de design, eu me mudei para Dinamarca, onde eu fiquei 17 anos, fiz uma empresa de games, fiz muitos experimentos na área de games e aí encontrei a blockchain, fiz bastante experimentos também na área de blockchain. E assim que chegou o advento da IA, né, eu já mexo com a IA já tem uns 3 anos. Sou vibe coder de carteirinha, mas agora eu já consigo desenvolver aplicativos completos, seguros, com várias features que demoraria, sei lá, custaria muito mais, né? 10 anos atrás, se eu tivesse que contratar um time para fazer e demorar 3, 6 meses para ver o resultado, hoje, sei lá, eu consigo fazer a mesma coisa ou até melhor em um fim de semana, assim. Porque hoje em dia eu sou especializado na área de agentes, onde eu coloco os meus agentes para trabalhar por mim e tenho tido bons resultados. Interessante. Então, interessante que você tem um background, uma interseção de artes, né? Com tecnologia, assim, né? Porque a arte, na verdade, ela era um mecanismo para expressar minha criatividade. Então, você melhorar como um craftsman, né? Como, digamos assim, um artesão, era um meio que eu tinha de expressar minha criatividade. Só que hoje em dia, como diz o Rick Rubin, por exemplo, você através agora do código, através de uma LLM que traduz o código para você para inglês ou outra língua humana, normal, você consegue se expressar de outras maneiras. Você consegue se expressar fazendo aplicativos, fazendo, digamos assim, programas, né? E quando eu fazia games, era bastante isso. Eu queria me expressar, eu já atingi meio que o meu topo de expressão visual, que eu tinha objetivo desde que eu era menor e tal. E aí eu comecei a tentar novos horizontes, novas fronteiras, né, pessoais, que era na área de games. E tive muita experiência assim, contratando time, fazendo administração da empresa, das pessoas e tal. E hoje em dia eu faço tudo isso que eu fazia, só que com IA, com agentes que trabalham por mim e são mais rápidos que eu, fazem arte mais rápido e em muitos casos melhor do que eu também conseguia fazer. Então não vejo tanto, assim, claro que expressão da criatividade pessoal ainda existe, mas em termos de resultado é mais, digamos assim, eficiente, né? Usar a IA para fazer como uma ferramenta. Uhum. O que eu percebo, assim, de uma forma geral, dos profissionais que estão mais nesse universo, né, de tecnologia, criação, eu vejo que acho que tem uma divisão bem clara, assim, tem alguns tipos de profissionais que eles veem ou eles viam a tecnologia ou o código como um fim em si próprio, então eles têm um pouquinho mais de dor, assim, do tipo, eu era um coder, né? Eu criava código, eu era bom nisso, aquilo ali era a minha arte, né? A geração do código em si era a arte da pessoa, que ela
conseguir organizar bem e pensar no sistema e É o orgulho pessoal, né? Porque acho que quando a IA chegou, que as pessoas começaram a entender o que a IA traz, tem a dúvida de que a IA vai te substituir. E quem falou, acho que uma vez o Juan falou uma coisa muito interessante, que foi a sua identidade é ameaçada. Você constrói uma identidade através do trabalho durante anos, e a IA chegou de uma forma tão rápida, tão avassaladora assim, que ela meio que ameaça essa identidade. E aí as pessoas que são, digamos assim, têm muito orgulho próprio ancorado nessa identidade, elas criam essa resistência praticamente instintiva, assim, natural. E aí é interessante você repensar, porque eu até entendo e apoio muitas vezes as pessoas que realmente têm o talento, porque eu acho que é importante o ser humano ser ainda o guia da IA. No futuro próximo e longo também, mas a gente ainda tem que ter também uma realização própria, assim, de que nem todo mundo é tão bom assim. Nem todo mundo consegue trazer criar uma coisa realmente original. E se você está só puxando não, né? Você está empurrando código, se você está só rabiscando e tal, assim, sem valor assim, para a sociedade, então por que você continua fazendo isso e não tenta explorar, por exemplo, porque a IA, ela, por exemplo, eu coloco os meus agentes para trabalhar e eles estão lá trabalhando por mim. E eu estou aqui, né, tentando oferecer um valor diferente que a IA ainda não consegue, que é essa, né, conexão humana e tal. Então, eu acho que meio que esse é o recado. Acho que faz total sentido essa divisão assim, das pessoas que vinculam o processo técnico com a identidade delas, com quem enxerga aquilo, né, tanto o código quanto o computador, ferramentas, como um meio para chegar a um fim. E essas pessoas, elas ficam muito mais empolgadas, porque, nossa, agora eu consigo produzir muito mais, eu sou muito mais produtivo para chegar no fim que eu quero, que é gerar algum tipo de transformação, ou algum serviço, algum impacto, enfim, tem aquele fim, né? Exatamente. E a tecnologia é o meio só para chegar. Acho que o objetivo, a pessoa, se ela conseguir alinhar o objetivo dela com a ferramenta, né? Se ela tiver um objetivo, por exemplo, muito maior do que ela conseguiria atingir sozinha, a IA é uma ferramenta perfeita. E aí é aquele negócio também de ter, tipo, humildade de falar assim, não todo mundo, mas quem conseguir ter um olhar interior, assim, e falar, bom, eu sou bom, mas nem tanto. Ou eu sou melhor. Aliás, por que as pessoas também não experimentam? Não experimenta para ver se você consegue ser melhor usando a IA ou não. Se você consegue destravar alguma coisa. Às vezes, muita gente que estava contra a IA um ano atrás, eu vejo hoje postando coisas, nossa, tentei Cloud Code e refatorei um código aqui que demoraria, tipo, 2 meses para eu fazer à mão em 1 dia. Pô, aí eles estão começando a entender, eu acho que isso é muito bom. Não, perfeito. E me fala um pouco sobre os projetos que você está focando agora. Então, ontem a gente teve a experiência, se mostrou um pouquinho mais a fundo o Klaus OS e esse universo digital onde você coloca
Você cria uma infraestrutura com vários agentes, tá? Explica um pouquinho mais o que te motivou a fazer isso, como que funciona. Então, como eu disse, eu andei vibe codando aí já tem uns 3 anos, né? E quando chegou, faz uns 6 meses agora, que apareceu o OpenClaw. E quando saiu o OpenClaw, eu fiquei uma semana só analisando o que o pessoal estava fazendo e tal. E aí eu instalei o OpenClaw na minha máquina e fui brincando. E logo nasceu o Klaus OS, que é a minha harness onde eu faço todas as outras coisas. Então o Klaus é um agente orquestrador de outros agentes que são especialistas e eles vão fazendo tudo que eu preciso. E eu já, com o Klaus, eu meio que experimentei assim, tudo que o OpenClaw pode fazer e achei assim, algumas coisas bem interessantes que são boas para mim. E no futuro eu pretendo disponibilizar aí pro pessoal também usar, porque eu acho que é bastante útil você ter... porque o OpenClaw é meio difícil de usar, você fica, sei lá, umas 2 semanas só para começar, e aí você ainda tem que ver para que ele ajuda, né? Muita gente usa o OpenClaw, diz que faz OpenClaw, mas não gera nada de produtivo, né? Então, acho que o que eu vou tentar fazer no futuro próximo é disponibilizar o Klaus de uma maneira fácil para as pessoas usarem e aí ver se ajuda, se provém algum valor, porque se você pensa assim, você tem um orquestrador e vários agentes específicos que fazem manutenção de código, aplicativo, arte, administração de empresa. Você tem basicamente uma empresa que faz tudo automaticamente. E com as automações, né, com os cron jobs, ou scheduled, né, que eles acontecem, você pode falar, me faz um briefing aí todo dia às 9 da manhã de tudo que aconteceu ontem na minha indústria, na minha área, e você pode colocar eles também trabalhando de madrugada, né? Vamos supor, chega meia-noite, você fala para eles analisarem o que aconteceu, pesquisarem o que aconteceu durante o dia em certos canais, em certas áreas, e aí você pode também mandar ele fazer tipo posts em cima disso, tipo 4 horas da manhã eles estão lá trabalhando, fazendo, chega 9 horas da manhã tá tudo pronto. E aí você só meio que julga ali, faz alguns ajustes e posta, né? Então, ainda o ser humano como orquestrador do orquestrador, mas eles fazem tudo que é repetitivo, tudo que o ser humano gastaria múltiplas horas para fazer durante a noite ali, tranquilo. E quando você está nessa posição mais de demonstrar, ensinar e rodar workshops, enfim, quando você está em contato com pessoas que estão aprendendo, assim, o que você percebe mais, assim, que é a dificuldade do pessoal ou os pontos cegos, o que o pessoal não está enxergando muito bem, assim, que acaba bloqueando a capacidade deles de extrair mais valor dessa tecnologia? Eu acho que às vezes as pessoas não levam a IA muito a sério. Elas, como que fala assim, dão por garantido, né? Take for granted, né? Porque agora a IA apareceu e todo mundo tem acesso, todo mundo... Só que assim, eu acho que o interessante seria as pessoas tentar extrair o máximo de valor durante essa janela de tempo, onde a IA ainda é uma coisa nova e daqui a gente não sabe ainda como que vai evoluir. Pode ser que a IA
seja regulamentada, ou acabe, digamos assim, consuma muita energia e aí dê algum problema, né, de usagem e tal. E aí uma outra coisa também, que as pessoas acham que não estão prestando muita atenção, é o movimento de LLMs locais, que aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande, que é a taxa de importação, sem, né, querer falar muito de política, essas coisas, mas eu acho que é uma coisa que realmente atrapalha nessa área, que você compra uma coisa de fora e paga outra, né, em cima. E se você quiser comprar... LLMs locais são a ferramenta que o indivíduo tem para se defender de ataques cibernéticos, de um monte de coisa, né? E elas só rodam em hardwares muito bons. Quanto melhor o hardware, melhor. Só que isso realmente é uma coisa que eu vejo muito problemática, que ninguém tá focado, ninguém consegue focar, ninguém consegue perseguir esse objetivo, porque é uma coisa assim cultural que é bloqueada pelas políticas de governo e tal. Mas é uma das coisas mais importantes, porque se, vamos supor, como aconteceu assim, o Fable ser bloqueado, o lançamento dele foi bloqueado, foi atrasado, foi escrutinizado, sei lá. E foi um problema grande, porque, por exemplo, o meu workflow, eu estava usando o Cloud na época, o meu workflow era tipo assim, sempre tentando o melhor, eu comecei meus projetos no Fable foi bloqueado no meio, assim. E aí foi tudo pro Opus 4.7, 4.8 na época, e o projeto caiu de qualidade na hora, né? Mas assim, eu falo assim, é um exemplo de política externa, assim, política... Porque essa área de IA é muito complicada nesse lance de política. Tem muita gente que é contra a IA, que quer regulamentar. E a IA local, a LLM local, te dá essa soberania individual para você realmente poder ser livre. E se alguém tiver, sei lá, um Fable, acesso a um Fable, e tá tentando fazer um ataque cibernético contra você, e você não tem uma coisa para se defender, você está se defendendo com, sei lá, com um Qwen de 4 bilhões de parâmetros, que é tipo uma coisa assim que ele só fala A e B. Isso é um problema, porque tem esse lance de geopolítica muito forte com a IA, e a solução é LLM local, e seria interessante que fosse mais acessível, né, para todo mundo. Então eu vejo que o pessoal ainda não, daqui pelo menos, ainda não conseguiu entender isso. Uhum. Esse é um ponto interessante, que é bem conectado, né, com por que a gente está fazendo IP-City, que é esse movimento de conectar tecnologia com política, assim, né? Ou do impacto, né? De como eles se interagem. Então a gente começou, né, no início da internet, ali, a gente teve bastante aplicações assim que não tinha nenhuma interação com política, assim, não era um debate político, nada. E à medida que foi descendo, né, na infraestrutura da sociedade, vamos dizer assim, por exemplo, Uber, assim, Uber já foi um pouquinho mais ali do tipo, na fronteira legal, assim, né? Foi tipo, uma área cinzenta que tipo, opa, era basicamente a mesma lei em todo o planeta, que, né, era um monopólio estatal dos táxis, né? E aí a gente quebrou aquilo e modernizou e tal. Cripto já foi com os dois pés e tipo, né, desafiou um monte de leis e de assumptions, né, de suposições e premissas que tiveram que ser atualizadas por causa de uma revolução tecnológica. E agora a IA parece que realmente tá no topo da prioridade
tá no topo das discussões geopolíticas, que é, cara, isso aqui é uma ameaça ou isso aqui é uma baita oportunidade. Então parece que os governos estão, né, super próximos de tomadas de decisões importantes, como proibir tudo, liberar, regular. Então é um impacto considerável que a gente vai ver, assim, né? Por isso que é importante, né? Eu até entendo, porque, por exemplo, depois que digitalizou todos os documentos de governos e tal, né, agora tá tudo em base de dados. E para IA processar essa base de dados é muito fácil, muito rápido, né? E então a segurança é a coisa mais importante que tem hoje. Só que quem tem um modelo melhor vai se sobressair nesse... É uma guerra cibernética e só tem poucos players. Os outros estão totalmente expostos. Uhum. E aí, a gente já viu... É uma teoria de jogos bem interessante, né? Porque de fato as ordens importam bastante, né? Você ter o modelo mais poderoso e daí para quem você libera aquilo, daí a pessoa ela tem que usar aquilo para proteger os sistemas. Isso. E quando é liberado mais externamente, você sabe que vai ser usado para atacar os seus próprios sistemas. Então, e a gente já viu alguns casos, né? De hacks, acho que da Code Card que teve, né? Com certeza absoluta foi um modelo agora a gente teve... quando a gente tá conversando aqui, acho que foi semana passada, assim, né? Que teve o hack do Code Card. Eu acho que foi um dos maiores hacks que eu vi em cripto, assim... Não, com certeza por coisa de besteira. Uma coisa besta, assim... E outra coisa também, falando um pouco voltando a falar do negócio do Fable, o próprio Fable, quando ele foi bloqueado, ele vazou no Discord. Então, eles queriam dar acesso ao Fable a só algumas empresas e tal, só que alguém no Discord teve acesso e vazou, e aí um pessoal que ninguém sabe quem começou a usar também, e não sabe para que foi usado. Aí vai aparecendo os hacks, vai aparecendo as vulnerabilidades e tal. Então, por isso que eu acho importante ter LLM local e ser acessível. Porque aí, a LLM local, ela proporciona, com hardware muito bom, proporciona o treinamento de uma LLM melhor ainda. E aí consegue competir e se defender, mas vamos ver. Sim. Você tendo acesso às ferramentas, você consegue se proteger o quanto antes, né? Exatamente. É bem interessante. E outro ponto, assim, que acho que é interessante entender e sempre pesar quando vai tomar decisões são as coisas extremamente boas que estão sendo... que não estão sendo descobertas ou desbloqueadas porque não está aquela LLM. Então, por exemplo, o Fable, ele tem um poder, né, se estivesse rodando abertamente e o quanto antes e por maior número de pessoas, de, por exemplo, curar doenças, ou não de curar doenças, mas de ser uma ferramenta de diagnóstico para muitas pessoas. Sim. Então, tem muitas pessoas que têm doenças raras ou que estão, né, tendo essa dificuldade no sistema convencional ou não ter os recursos para diagnosticar exatamente o que elas têm, que poderiam, com 1 semana, 2 semanas de investigação, dar o diagnóstico exato e o tratamento para ela. Isso multiplicado por milhões de pessoas que devem estar na situação. Então, é complicado de entender, de tomar decisão exatamente de como pesar e balancear segurança e o impacto positivo que gera e assim por diante. Exatamente. Na área de saúde, eu acho que tem muita utilidade ainda. Uma coisa que eu vi recentemente foi um anúncio não sei se você viu, da Midjourney,
que tá usando os modelos de imagem deles para fazer uma máquina onde as pessoas entram imersas em água e faz uma imagem do que está dentro de todos os órgãos, de tudo que está dentro do corpo. E ele vai treinar um modelo para diagnosticar doenças antes que aconteçam. E acho que isso é importantíssimo. São realmente as fronteiras, né? Uhum. Não, isso... o potencial na área de saúde é incrível. A gente tem visto... não sei se tem acompanhado as descobertas matemáticas, né? Uhum. Que tem não descobertas, né? Os problemas resolvidos, que estão que eram relativamente históricos ali, que muito tanto de ciência e computação quanto de matemáticas, que rodando o último modelo já resolve. Assim. Então acho que daqui a alguns anos, poucos anos, uns 2 anos, 3 anos, o Elon Musk falou uma coisa interessante, que é o código, qualquer código, tá virando como se fosse assembly. Tipo, é uma coisa que a gente tá mudando para um outro nível, onde o código vai ser, ninguém vai mais precisar ver código. E muita gente já tá falando isso já, tipo, eu nem vejo mais código, eu tô só conversando com a IA e ela tá fazendo as coisas para mim. Agora imagina isso, se a gente continuar nessa velocidade, se a gente conseguir, né, continuar nessa velocidade, até onde a gente consegue chegar como humanidade, né? E sempre tendo, assim, um objetivo de construir, né? Não destruir. Boa. E pensando de uma forma prática para as pessoas que estão aprendendo, assim, que conselho que você dá para se introduzir nisso? Assim, ir lá e mexer, buscar algum conteúdo específico, quais as boas práticas para a galera? Acho que agora o ser humano tem 2 características que a IA ainda não tem, que são muito importantes. Uma é a curiosidade. A curiosidade tem que ser estimulada e experimentada. Acho que as pessoas têm que exercitar a criatividade e agora se expressar através da IA. Porque eu acho que nunca tivemos uma ferramenta tão poderosa para exercitar a criatividade. A outra eu esqueci. Eu ia falar uma outra. Eu acho que essa é a motivação e tal, né? O lado, assim, de comportamental. E daí, beleza, ela falou, tá, eu quero experimentar quais são as boas práticas, como que ela pode entrar nesse universo de uma forma segura e de uma forma produtiva, vamos dizer assim, também. Acho que você escolher a sua ferramenta é bem importante. Você usar a sua criatividade. Acho que era essa a segunda. Aí a segunda característica que o ser humano tem, que a IA ainda não tem, é a criatividade. Se você juntar curiosidade com criatividade e usar a IA como ferramenta, você vai chegar a patamares que vários seres humanos sozinhos não conseguiam há 5 anos atrás. E um bom meio de chegar até lá é você experimentar as ferramentas e decidir qual você prefere. Não tem um modelo melhor ou pior, ou uma harness melhor ou pior. É a que você escolher, que você conseguir se acomodar melhor, experimentar, executar melhor a sua visão, a sua criatividade e explorar a sua curiosidade do melhor jeito. Então, hoje em dia, eu, por exemplo, já passei por várias, né? A minha jornada foi assim, comecei no Cursor, depois fui pro Cloud Code, depois fui pro Codex, agora estou no Grok. O Grok tá ótimo, mas para mim,
né? É a minha visão. E acho que é bem interessante a gente discutir quais as preferências, né? Gera muita discussão. Me lembra muito quando era mais novo, quando tinha discussão sobre personagem de quadrinhos, assim, tipo, se o Super-Homem fosse lutar contra o Thor, quem ganharia? E hoje em dia tipo, qual que é melhor? É o GPT ou é o Fable? A gente tem uma brincadeirinha que a gente fez aqui de bate-bola, assim, vamos ver qual que é a sua preferência, então. Então vamos ver. Então, vamos lá. Eu peguei alguns aqui aleatórios. Tem alguns até de natureza diferente, mas eu quero ver tuas preferências. Então, Gemini ou Grok? Não, mas aí já começou a Grok total. Grok ou DeepSeek? Grok. Grok ou GPT Web? Não, mas aí qual Grok? Grok Build ou agora tem o Grok Bot? Mas vou de Grok. Grok. Grok ou Cloud Code? Grok. CLI, Command Line Interface. Esse. CLI? O Cloud Code. Porque tem o desktop, né? Esse é da Command Line. É Grok também. Ô, louco. Grok, esse aqui tá fácil, hein? Grok ou Meta AI? Não, se bem que agora Meta AI tá lançando Muse, que é um modelo local. Uhum. E ele é até bom. Ele é até bom. Ele é muito subestimado. Mas vou de Grok. 4.6. Tá. Grok ou... não é uma boa comparação, mas Grok ou Cursor? Aí que tá. Olha só que interessante. Eu comecei a jornada no Cursor. E aí eu fui migrando. E agora, por causa do Grokbot, eu tô de volta ao Cursor. Porque o Grokbot, na verdade, ele comanda o Cursor, né? E agora eu tô em full circle. Acho que eu fiz a jornada do herói das IA aí. Então eu vou pegar Cursor. Cursor ou Windsurf? Cursor. Cursor ou Cloud Code Desktop? Cursor. Cursor ou ChatGPT Desktop? O Codex Desktop? Aí é difícil, porque eu usei o Codex muito tempo. E é muito bom. Muito bom. Tem uma coisa que o Codex tem, que os outros não têm, é o patch. Tem um patchzinho ali que vai te dando as atualizações. Eu vou de Codex. Boa. Codex Desktop ou Codex CLI? Desktop. Codex Desktop ou Replit? Ou Codex. Codex ou Devin? O Codex também. Codex ou Bolt? Codex total. Tá bom. Mas aí os ganhadores são Grok, Cursor, Codex. E aí dos três? Acho que não, mas aí o ganhador é o Grok por causa do modelo, por causa da visão. Eu acho que tá num trending, tá ascending, assim, tá muito poderoso. E acho que pode ser que no final eu tô apostando no Grok ser o ganhador aí da... Pois é. Incrível, né? Uhum. Elon Musk, o cara começou, 3 anos depois e, já tá... Mas ele já tinha falado, vai começar devagar e depois vai... Então, e agora eu tô vendo isso. Melhor modelo Grok? Sim. Melhor app de desenvolvimento? No momento... Aplicativo, assim. No momento é o Codex, mas eu acho que o Cursor vai passar logo. Já tá passando com o Grokbot. Uhum. E que saiu, 2 dias atrás. E já é killer, tá muito bom. Boa. Fechou então, meu querido. Fechou. Valeu aí pela filosofada e pela... Bom, tamo aí. Pelas táticas AI. Vamos vibe coding. Isso. Vibe coding é New City. Boa.